Direct Storage, a tecnologia da Microsoft, do Xbox Series S, X e também disponível agora no Windows 11 e 10 desde março, realmente sempre foi muito promissora na sua forma de funcionamento, mas é claro, sempre em teoria. Por quê? Porque não tem jogos usando a tecnologia. O último que eu ouvi falar que vai implementar é Forspoken para PC. Cara, tá difícil ficar esperando a nova geração pra gente entender como funciona essa tecnologia, né? Então cansei também, que nem você. Baixei o SDK direto do GitHub da Microsoft, implementando Direct Storage, e você vai acompanhar testes em vários cenários. Além disso, a gente pegou uma carga de dados ótima para trazer para você um monte de informação que são super positivas, principalmente olhando o Xbox Series S. Tá muito legal esse vídeo e ele é inédito no conteúdo do YouTube. Vem comigo, eu vou te explicar. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao canal Detonando Geek. Esse é o Hard Tech. A gente vai dar uma bela de uma escovada hoje. Vamos falar Direct Storage, exatamente, tecnologia da Microsoft que provê um aumento de performance na transmissão de I/O, literalmente aumentando também o volume de dados que você pode transacionar até a VRAM, a sua GPU. Ela está dentro do Series S, X e agora também nos PCs, como eu disse. Mas como tudo que tem acontecido na nova geração, aquela coisa que parece ótima, mas nunca foi vista. De verdade. Bom, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, porque hoje você vai ver. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. E se você curtiu demais esse conteúdo, deixa o valeu também, porque esse conteúdo vai ser bem top mesmo, vai ser da hora mesmo. Perfeito. Como a gente fez essa parada, cara? Muito insano. A gente foi lá no GitHub, baixou o SDK, que é para o desenvolvedor, lá tem documentação, lá tem alguns exemplos, e lá também tem a famosa Mini Engine. Para quem não conhece, é uma engine criada pela própria equipe DirectX, que sempre utiliza em todos os seus exemplos. Ele tem um mapa Spanza, é o que você já tá vendo aí na tela. A AMD adora também usar a Mini Engine, principalmente para mostrar os efeitos de Fidelity Effects, a tecnologia. Perfeito, então, a gente baixou a versão do Direct Storage, e aí, a partir disso, a gente conseguiu gerar uma outra versão, sem o Direct Storage. E aí, o que a gente fez nas duas versões? A gente colocou um contador que inicia exatamente onde inicia o processo Direct Storage. Então, a nossa medição é precisa e somente no Direct Storage. Nós não estamos levando em consideração a carga de memória ou qualquer outro ativo que carregue antes de iniciar o processo de carga do mapa. E ele termina exatamente quando chega na VRAM. Então, como esse mapa é pequeno, ele não usa texture stream, ou seja, ele não vai fazendo pequenos adereços na memória. Ele está jogando tudo para memória, então acaba sendo um teste legal. Outra coisa importante para falar é que esses mapas que a gente testou, eles estão compactados com zlib. Então, a gente já tem aí a velocidade da taxa de descompactação do próprio Direct Storage, que é um dos processos que está ali dentro. Legal, bacana, né? Então, vamos falar essa parada aí. Detalhe, esqueci de só comentar. E a gente tá com números de fração com ponto flutuante, ou seja, a precisão nossa de 99,99999999 continua contando aí % até o final. Ou seja, cara, é muito seguro esses resultados que você tá vendo aqui. É um teste muito simples, mas é muito exato. Da hora, né? Bem louco isso. Bora então, como a gente fez, tá aí na tela, a gente já criou duas versões, que nem eu falei, abriu uma aí, a gente já tá no NVMe, bora na tela aí, ó, você já viu a mensagem aí, aproveita, ó, a mensagem aí, deixa o like, pô, né, dá uma olhadinha aí, esse é o nosso primeiro resultado, a gente conseguiu 0,08, tá, com o Direct Store ativado, nós estamos no NVMe PCI Express Gen 3, tá bom? Minha máquina não tem o Gen 4, então esse daí é o Gen 3, um resultado excelente, né? Legal, bacana. Mas referente a que isso é bom? Isso é bom mesmo ou não é bom? Bom, vamos descobrir agora. Referente ao Direct Storage desativado no mesmo NVMe, a gente conseguiu um resultado de 0,18. Cara, isso é muito legal. Isso é muito bacana de verdade. Você tá vendo que a gente tem mais do que o dobro de desempenho de carga. Então, lembre-se que esse processo é que iniciou toda a carga do mapa até chegar a VRAM da GPU. Legal e bacana. Pra gente não ficar vendo essa telinha toda hora aí, mas deixa o like, pô, vamos colocar uma coisa
mais bonita? Tira a tela, vem o gráfico. Então, aí você está vendo os outros resultados que nós tivemos em outros cenários. Então, o primeiro foi o NVMe, que você já viu, 0,8 e 0,18 desativado. Aí nós temos o SATA, que nós temos 0,16 ativado e 0,18 desativado. E nós temos o HD mecânico, que é o 0,20 ativado e o 0,33 desativado. O interessante de tudo isso aí é que a gente percebe que, por exemplo, entre o NVMe desativado e o SATA desativado, o número é praticamente o mesmo, que se refere a uma realidade que nós gamers temos no PC. Você às vezes coloca um NVMe ultra foderástico, vai carregar o jogo e fala, nossa, mas tá igual o SATA que eu tinha. Então você vê que realmente se mantém nessa perspectiva. É claro que cada ganho aí é sobre o seu dispositivo e o mais lento fica para o HD mecânico, mas a gente percebe que houve sim um ganho muito significativo em relação ao Direct Store ativado. Agora volta para mim, vamos fazer outro teste aqui, e esse se refere apenas ao Direct Storage. Por quê? Porque a galera lá do SDK também mandou esse mapinha com descompressão. Então a gente tem a descompressão e o comprimido com o Zlib, que é descomprimida pelo Direct Storage. Bora então dar uma olhada aí sem compressão, o resultado é muito bizarro, né? 0,007, né? Ficou lá o 007, o espião. Depois a gente tem aqui o dado é o mesmo, né? Que a gente já tinha 0,08 com a compressão ativada Zlib. Agora, do SATA a gente verifica que é monstro também, né? Sem a compressão 0,09 e com a compressão 0,16. E no HD mecânico a gente tem 0,10 sem compressão e 0,20 com compressão, que era o resultado que nós já tínhamos antes. Legal, interessante, né? E os resultados são impressionantes, claramente apontados para o NVMe. Logo de cara, com esses testes, você já pode verificar que é uma boa pedida, sim, usar o NVMe para um PC mais novo ou para você fazer um upgrade, porque realmente, quando isso for implementado nos jogos, vai fazer uma bela diferença, sim, no NVMe. O SATA trouxe resultados positivos, o HD mecânico também trouxe resultados positivos, mas mesmo assim, não espere grandes maravilhas. O foco da tecnologia está no NVMe e nós estamos com o Gen 3 aqui. Imagine com o Gen 4 como ficaria essa belezinha, né? Com o SSD NVMe mais longínquo. Bora falar um pouco dos dados que a gente coletou com tudo isso. Desenvolvimento, isso é uma coisa muito importante, porque ao contrário que a Sony fez com as 12 vias PCI Express do SSD dela no PlayStation 5, a Microsoft deixou na mão do desenvolvedor para implementar ou não isso. E lá no PlayStation tá dentro do Dev Kit do próprio aparelho, ou seja, é os códigos da Sony que administram isso, não é o desenvolvedor. Aqui a Microsoft deixou o desenvolvedor. Então é muito importante saber a complexidade disso para saber o quanto de demanda de jogos vão aderir ao Direct Storage. Bora lá então. Desenvolvimento é bem simples, sim. Tudo se baseia em um arquivo chamado directstorage.cpp e lá você instancia e cria as threads com as tarefas. É bem... Não tem nada tipo do aquele código de engenharia que usa aquelas referências bizarras, às vezes de hexadecimal nem nada. É bem alto nível o código. Então, a implementação é bem simples, eu diria que até mais simples do que próprio Fidelity FX, de verdade mesmo. No entanto, a gente fala em relação ao exemplo, colocando numa mini engine, por exemplo, olhando para um pipeline, que nem a Unreal Engine 5, que ainda não tem suporte, e esse é um ponto importante, que as engines precisam dar suporte a essa tecnologia, porque ela modifica como a transmissão de I/O faz, e aí começa um pouquinho mais de trabalho em cima da engenharia dessas engines gráficas. A Microsoft vai ter que apoiar muito os desenvolvedores para conseguir fazer isso, porque, pensa assim, a gente está transportando, e a ideia geral dele é transportar pequenas cargas, né, porque ele transporta muito rápido pelo Direct Storage, através do seu buffer de armazenamento virtual, e deixar a VRAM sempre mais livre, para sempre receber ativos. E para compensar essa VRAM tá livre, ela tem que entregar muito rápido, para quando precisar, para mostrar na tela, tá lá o objeto, a malha 3D, os shaders na tela. Perfeito, então. Só que o problema é que tem muita engine que trabalha com várias técnicas, né? Antes de ter o Direct Storage, a galera foi tendo criatividade. Então, tem texture stream, eles reservam, às vezes, pontos de memória para reservar uma indexação de memória, algo parecido com Sample Feedback. Então, tem várias tecnologias que vão, na hora que implementar isso,
provavelmente começar a pipocar problema. E os desenvolvedores, os engenheiros, na verdade, das engines, vão ter que trabalhar. Então, do ponto de vista, olhando só para o Direct Store, é bem simples. Agora, quando a gente olha a complexidade de uma engine gráfica composta gigantesca e como ela está trabalhando hoje, é um trabalho, sim, meio pesado, tá? Numa escala de 0 a 10, a gente diria aí que pode ser um 6 ou 7 até, dependendo de como tá o trabalho de transmissão de I/O do estúdio na engine proprietária dele. Tá bom? A própria Unreal Engine 5 ainda não dá suporte nativo, tem como você implementar. A gente já começou a fazer teste aqui, mas é bem mais difícil, como eu disse, a implementação, né? Para que modifica várias coisas. Esse já é um ponto importante aí. Mas, de qualquer forma, a dificuldade é positiva perante a facilidade que ele traz. Logo de cara, os jogos podem ser disponíveis nos PCs das mais diversas configurações e até mesmo você viu que o HD mecânico sai concorrente nisso. E você às vezes nem precisa obrigar o cara aí a comprar, né, o player a comprar, fazer upgrades para poder jogar o seu jogo. Então, numa escala acessível, fica até melhor, sim, para os desenvolvedores. Então, eu acredito que seja uma tecnologia difícil a certo ponto de implementar, mas extremamente produtiva e lucrativa para as empresas na demanda de alcance. Series S. O X, é claro, vai, como sempre, tudo que entra ele vai exibir melhor, maior e melhor, né? Ele tem mais potência e tudo mais. Series S, cara, esse é um ponto determinante dessa tecnologia, a quais, principalmente, os estúdios da Microsoft e até mesmo os multiplataformas têm que começar a olhar para essa tecnologia de verdade para a implementação nesse console. O Series S tem uma VRAM mais limitada e também assíncrona, com variação de largura de banda. E isso, alguns desenvolvedores sempre relataram, a gente já abordou esse assunto aqui, e é claro, tudo isso é por conta da demanda de custo, né? O custo do equipamento transformou ele em menor quantidade de dados e acaba sendo uma dificuldade. A gente já falou sobre isso, até mesmo as perdas que tem no trailer de Matrix, né? No tech demo de Matrix da Unreal Engine 5, ele tem perdas consideráveis e a nossa maior aposta foi sim a questão da VRAM. Pensando em Direct Store, de quanto ele poderia transacionar pequenos pedaços indexados de dados entre a VRAM, quando a VRAM solicita para ele para apresentar na tela a GPU, cara, a gente pensa que essa tecnologia faz muito sentido porque ela consegue economizar bastante a VRAM. Dessa forma, o Series S pode dar até aumento de qualidade na tela, eles podem chegar a contagem de pixels melhores, né? E trazer mais performance e tecnologia para o jogo em toda a sua escala, trabalhando dessa maneira. Então eu acredito sim que os desenvolvedores devam ter interesse em administrar principalmente no Xbox Series S. É claro que o X vai de bandeja, vai receber também, porque é o mesmo SDK, mas acaba sendo extremamente interessante, cara. Muito legal, muito bacana, fiquei empolgado de verdade, os números são muito bons, eu não fiz nada no meu aparelho aqui, é a minha mesma máquina e eu tive mais que o dobro de ganho com o meu NVMe e ele nem é da última geração, não é Gen 4, cara. Muito legal, muito bacana mesmo, é uma tecnologia promissora e é claro, tudo isso se modifica dentro de um aspecto maior e muito mais complexo de um jogo. Forspoken é um jogo que vai trazer aí pra gente uma visão mais realista, porque ele vai carregar aí Direct Storage e a gente vai poder ver isso na prática dentro do PC, como ele se comporta. Ansioso para dar aquela olhadinha junto com vocês, mas de qualquer maneira, achei muito legal. Tem o peso da dificuldade, mas acredito que seja recompensante no modo de produtividade e principalmente alcances que os desenvolvedores terão. Então, na expectativa aí para que a galera comece a aderir a Direct Store. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.